Vida santificada, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Nós estamos aqui trabalhando nesse tema tão bom, tão relevante para a nossa vida espiritual, que é santidade. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, seu Filho que é santo. Nós temos o Espírito Santo, nosso Pai Celestial é santo, e Ele nos chama a desenvolver a santificação que Ele deu início em nossas vidas, em nosso novo nascimento. E Ele deseja que a nossa santificação seja ela total. Como assim, pastor? Total. Vou te explicar, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Deus deseja que nós nos tornemos santos em todos os aspectos. Quais são esses aspectos? A palavra de Deus responde: e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é necessário nós sermos santificados em todos os aspectos: espírito, alma e corpo. O nosso amadurecimento espiritual é mostrado pela nossa santificação em cada parte do nosso ser. Vou explicar melhor sobre isso. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1, diz assim: Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Então nós percebemos que Deus deseja que nós nos tornemos cada vez mais santos, sejamos santificados, a nossa vida seja santificada dia após dia. De que maneira? Nos purificando, nos guardando de tudo que contamina o corpo, a alma e espírito. Então, deixando toda a impureza, diz 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo de número 1. Para entender a santificação completa em todos os aspectos, é necessário entendermos que nós, seres humanos, nós somos tricotômico, né? Quase me engasguei para falar tricotômico. O que é tricotômico? Nós somos divididos em 3 partes, né? Que uma só, formando o nosso ser completo: espírito, alma e corpo, né? E isso está comprovado no versículo que eu li para vocês inicialmente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz, vou reler para que você compreenda: E agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de Cristo. Alguns defendem que nós não somos tricotômico, nós somos dicotômico, nós somos 2 partes só. E normalmente eles utilizam o versículo de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 16, que diz assim: Por isso, nunca desistamos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado de dia e dia. Então, está falando do nosso exterior, está morrendo, a nossa carne está morrendo, mas o nosso interior está sendo renovado de dia em dia. Mas nós entendemos que o homem interior, que é falado aqui em 2 Coríntios 4,16, ele se subdivide em 2 partes, que é a alma e o espírito. Né? Há alguns versículos que eu vou ler para você do Velho e do Novo Testamento que comprovam isso que eu estou falando com vocês. Lá em Isaías, capítulo de número 26 e o versículo de número 9, diz assim: Com minha alma suspira de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim,
eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Também fala em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, quando Maria recebe a bênção de ficar grávida, trazer à luz o Filho de Deus, ela exclama as seguintes frases. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Tem até uma música muito linda que fala sobre isso, é uma música do Asaf Borba, que ele canta, muito linda, fala exatamente esse versículo. E também é comprovado em Hebreus, capítulo de número 4, e o versículo é de número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Perceba, a palavra de Deus, ela divide alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, né? Isso também é comprovado quando a palavra de Deus faz um paralelo entre o tabernáculo de Moisés, né, e a revelação de quem nós somos hoje. Não sei se você conhece a respeito do tabernáculo de Moisés, mas o tabernáculo que Deus deu a Moisés para fazer ali no deserto tinha 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E isso já estava mostrando, direcionando a respeito de Jesus, né? E depois, com a ressurreição de Jesus, nós tivemos a revelação, a iluminação de que nós somos agora o tabernáculo de Deus. Jesus chega a dizer: vós sois casa de oração, lugar de oração. Pedro escreve sobre isso, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, tá vendo? Para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a compreensão de que nós somos tricotômico fica clara quando nós olhamos para o tabernáculo e muitos versículos da palavra de Deus que embasam isso. Isso é importante nós compreender, porque nos próximos estudos nós vamos perceber, nós vamos entender como que a santificação acontece no espírito, como que ela acontece na alma e como que ela acontece no corpo. Por isso que eu estou trazendo aqui, mostrando para vocês que nós somos 3 em 1. Assim como nosso Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? O tabernáculo, como eu disse para vocês, era exatamente assim. O templo de Salomão, exatamente assim. Havia também ali o átrio, havia o lugar santo e o santo dos santos, que é onde manifestava a presença de Deus, onde ficava a arca da aliança, né? Onde ficava ali os querubins ali de ouro, né? A arca contendo ali os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. Então tudo isso já apontava para o que nós vivemos hoje. Nós somos o tabernáculo de Deus. Esse corpo aqui é o átrio, nós temos a nossa alma que representa o santo lugar e o nosso espírito que é o santo dos santos, aonde o Espírito Santo habita em nós, né? E essa presença do Espírito Santo deve santificar todo o templo de Deus, santificar o santo lugar e santificar
o átrio, que é o corpo, né? E Paulo escreve isso, né? Obviamente a gente sabe que Paulo recebeu a direção do Espírito Santo para escrever o que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então fica muito claro para nós sobre essa realidade e com base nisto que nós estamos estudando, você vai compreender nos próximos estudos. Essa aqui é a parte 14, né? E nós estamos falando sobre a respeito de nossa santificação total, corpo, alma e espírito. E eu mostrei aqui para vocês hoje com versículos bíblicos que nós somos três, né? Eu estou relutando aqui em dizer a palavra porque me enrolo, né? Tricotômico, saiu, né? Espírito da gagueira foi embora. Tricotômico, nós somos três partes. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo de barro, que logo na nossa santificação final nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo de luz, um corpo como Jesus tem. Mas nos próximos capítulos, nas próximas partes, nós vamos conversar a respeito de como que a santificação acontece no espírito, como que a santificação acontece na nossa alma e como ela deve acontecer em nosso corpo, né? Porque o corpo ele não quer andar em santidade, mas nosso espírito e alma tem total condição de levar o nosso corpo em santificação, em santidade ao Senhor, até a nossa santificação final. Amém, meus irmãos? Eu espero que isso tenha esclarecido muito você a respeito da nossa santidade, de nossa santificação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse tempo abençoado de estudo da Tua Palavra, pois isso traz edificação espiritual ao nosso ser, isso transforma a nossa alma, renova a nossa alma e nos faz viver uma vida santa diante do Senhor e diante de toda a comunidade. Eu oro para que o Senhor fortaleça os meus irmãos, guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar você, se inscreva no meu canal Pastor Marcos Poleto, ative o sininho no YouTube para que você possa receber as notificações. Este foi o nosso Vida Santificada.